E só o Stan Lee, no caso, Pedro Henrique Torre, para explicar para a gente exatamente o que está acontecendo nesses bastidores, então, do rubro-negro. Hein, Pedro? A gente sempre ouve, assim, boatos, né, bastidores, é sempre aquela mesma história de um ambiente talvez conturbado, mas depois, então, do anúncio do afastamento do Marinho, parece que tudo veio à tona, Pedro. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia, Mari, Eugênio, Marra, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. A gente tem falado há alguns dias que o clima no Flamengo já está como está aqui no Rio de Janeiro hoje, segue, né? Tempo bem fechado. Tem sido bem recorrente já há alguns anos no Flamengo essa questão aí. Não colocaria como uma dualidade assim, Gabigol, Davi Luiz, que fica uma narrativa muito puxada porque a gente leva muito nesse sentido, dá para fazer, enfim, como se fosse aí mesmo uma história mesmo de super-heróis e vilões, etc. Mas é um ambiente, como se fosse às vezes mesmo, um ambiente profissional, um ambiente de trabalho, e há grupos que não têm tanta afinidade assim. É bem recorrente no Flamengo, isso já há algum tempo, há bastante tempo, se você for puxar períodos de Rogério Ceni, Domenech Torrent, Paulo Souza, inclusive, no ano passado falava-se muito de panelas, etc. e tal. Há grupos distintos, assim, grupos de jogadores mais europeus, grupos de jogadores mais experientes que lidam com jovens, tem grupos que o Gabigol circula em algumas correntes também, e não são jogadores assim que saem, vão tomar vinho na casa do outro, tanto assim, de ter tanta unidade, né? Então isso veio mais à tona, posso dizer assim, mas eu não encaro tanto como uma grande explosão nesse sentido. O que acontece? O Davi Luiz já há bastante tempo, desde que chegou no Flamengo basicamente, ele se incomoda com algumas questões internas. Ele está no Flamengo há 2 anos. Eu lembro que no fim de 2021, Davi Luiz deu uma declaração forte ali, acho que na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, falando bastante sobre o grupo teria que amadurecer, o grupo tem que batalhar no dia a dia. Foi algo bastante nesse sentido que ele falou, declarações fortes, já se portando como líder. Então ele sempre foi muito nesse sentido. Ano passado ele foi muito elogiado, por exemplo, pelo Rodinei, que ajudou ele na questão de profissionalismo, de chegar mais cedo, o ajudou na questão de melhorar muito no ano passado, ter talvez o melhor momento da carreira do Rodinei. Então Davi Luiz acende muito internamente nesse sentido. E às vezes há choque de ideias em relação a esse momento. Mas no total, você pega declarações pegando a questão mais recente. Em algumas declarações de jogadores, você tem um certo incômodo, assim, por exemplo, com a falta de folgas em relação ao São Paulo. O homem é difícil de dar folga. Isso foi dito em zona mista mesmo por alguns atletas. O homem é difícil aí de dar folgas. Houve a declaração do Felipe Luiz. O problema não é físico, o problema é técnico e tático. Isso causou um desconforto interno também, até, enfim, com a comissão do Sampaoli. Então são várias rusguinhas que vão acontecendo nesse sentido, que você tem que botar uma cola ali em todo o cristal. Mas eu não aponto assim, Bruno, Mari, enfim, amigos, nada muito diferente de outros tempos, não. Algo que é bem recorrente, mas o time vencia anteriormente e agora está numa crise muito braba aí por uma série de insucessos, como falta de planejamento no sentido físico, no sentido tático, técnico aí, com Vitor Pereira e tudo mais, e que leva tudo a essas questões. Me prolongando só mais um pouquinho, houve a questão Marinho, que aí desagradou alguns atletas, desagradou obviamente o próprio Marinho, mas está afastado, não tem jeito, e muita gente acreditando que o Flamengo tem que ir nesse sentido mesmo, se houve um ato de indisciplina, punir o jogador que assim o fez. E a gente vai falar muito também sobre o Marinho, Pedro, nessa perspectiva também de uma possível saída para o São Paulo, né, atualizando o mercado. Mas eu vou concordar muito com o que o Pedro fala, porque assim, eu não consigo acreditar, que 20 times de Série A, 19 elencos são best friends, todos se dão bem, dá tudo certo, tá tudo perfeito. É um grande grupão de 40, de 30 amigos e aí o Flamengo tem questões. Eu acho que essas rusgas existem,
Mas quando a vitória não vem, essa rusga vira uma questão. Porque a gente falou, eu me lembro muito bem do Atlético de 2021, campeão brasileiro, que existiam as questões no elenco. Saída de Diego Costa, da relação do Cuca com alguns jogadores. Então, assim, não é que 19 são melhores amigos, viu, gente? Todo mundo faz churrasco lá, esposas, filhos, todo mundo junto. E o Flamengo é quebra-pau. Não é assim que funciona no futebol, né? Não tem como você manter um grupo que é grande e que envolve não só os atletas, como aqueles que trabalham em volta dos atletas, né? A comissão técnica, o pessoal da rouparia, os massagistas, aquilo tudo é um ambiente de trabalho, seguranças e tal, a assessoria de imprensa que está sempre presente ali, é um ambiente só, é muita gente e não dá para você cobrar que todo mundo seja amigo no nível máximo. Você tem um trabalho ali e o que se deve cobrar é que haja uma relação profissional sadia. Que eles se respeitem, que eles trabalhem pelo mesmo objetivo. Né, são jogadores com idades diferentes, com vivências diferentes. Experiências, né? Às vezes, também. Mas o ponto é esse, é todo mundo ter o mesmo objetivo. E eu não sei se aí, por uma questão ou outra, não está com... o que eu acho... E podem existir objetivos diferentes, pessoais, de carreira, do tipo, eu estou começando, eu sou um garoto, eu tenho esse objetivo de, ganhar um espaço, o outro está finalizando a carreira, mas em prol... Para isso, a gente precisa todo mundo vencer junto. Sim. E aí, para isso, o comando tem que ser firme, tem que ser claro, tem que ser direto, tem que colocar as coisas ali em pratos limpos para que todo mundo entenda. Porque, como você falou, de repente, para um jogador que está começando, para ele, vale muito a pena fazer um gol. Porque ele vai aparecer numa estatística, ele vai ser o protagonista e para o time talvez seja mais interessante que naquela jogada ele passe a bola para alguém melhor colocado. Esse é só um exemplo do que pode se refletir em campo. Agora, eu custo a crer que isso seja o motivo que eventuais dissonâncias dentro do elenco que sejam o motivo do desempenho do time. Porque isso acontece, essas dissonâncias acontecem mesmo em times vencedores, como a Mari acabou de falar. Agora, é que quando perde, todo mundo fica procurando culpado, todo mundo fica procurando motivo. E no Brasil, invariavelmente, a gente acaba descaindo nessa situação. Mas o elenco é rachado, fulano não fala com cicrano e tal, não sei o quê, que eu acho que não é o ponto principal. Não, e eu acho que tem um outro ponto, porque quando o resultado não vem ou a derrota vem, a cabeça quente contribui para uma discussão mais ríspida. Também. Porque você pode não se dar bem com fulano, mas vocês ganharam. Não vai sair discutindo dentro do vestiário, tá tudo certo. Agora perde, tá vendo? Agora perde, eu te falei pra você tocar, o Flamengo de 19, o Jorge Jesus discutia com os jogadores dentro de campo. Discutia asperamente. E todo mundo via. Mas eles não eram campeões ainda. Mas foram. Mas é isso. E estavam num bom momento. O status era diferente. Estavam num bom momento. Eu acho que não tinha o tamanho que tem agora. Eu acho que havia ali uma cobrança que era do Jorge Jesus e da comissão técnica dele, que ajudava a manter o time mais focado. Mas eu acho que o status mexe. Uma coisa é o Gabigol. Tô falando do Gabigol, mas não que é como se ele fosse um problema, tá? A maçã podre, não é isso. Eu tô trazendo um exemplo. O Gabigol era um antes de 19 e ele se torna um Gabigol diferente ao longo desses anos. Sim. Então é diferente de pegar... Como o Arrascaeta, o Everton Ribeiro... Como nós, gente. Como nós. Todos nós, assim, as coisas mudam. Eu tô como aqui calado... Hulk no Brasil, como todo mundo. Claro. Tô aqui calado tentando pensar como não falar o que vocês estão falando. Como falar alguma coisa um pouco diferente, trazer Para mim, então, assim, o Corinthians foi campeão brasileiro em 98, 99... E todos que cobriam o Corinthians sabiam que o grupo... Não é que o grupo era rachado. Era tetrachado, pentachado. Tinha muitos problemas lá dentro de relacionamento. E os jogadores sabem disso, sabiam disso e falam sobre isso abertamente até hoje. Para mim, então, assim, todas as relações, quando tem um grupo maior de jogadores, que são atletas profissionais altamente competitivos, vaidosos e, no caso do Flamengo, vencedores... Toda relação, ela precisa ser muito de perto observada pela direção. Tá. E o que a gente tem percebido é que entra ano, sai ano, ou melhor, entra gestão nova de comando técnico de treinador e sai gestão nova, essas coisas não são bem resolvidas. Essas coisas, elas... E eu sei também que a direção do Flamengo está cansada de saber que não tem como fazer todo mundo se amar. Porque essa é uma realidade dos 20 clubes da Série A, dos 20 clubes da Série B, isso é normal. E de todos os países, tá? É óbvio que com o passar do tempo a direção precisa intervir de alguma forma.
E a gota d'água, agora sim, tentando trazer alguma outra coisa além do discurso, que a gente já fez e que eu concordo com tudo, é a saída do Marinho. Que aí Porque isso a saída expõe, né? isso escancara situações. E você conversa com qualquer técnico de futebol, quando ele chega e que ele percebe que as coisas não estão dando certo, tudo que ele precisa é marcar território. Tudo que ele precisa é marcar território. E essa marcação de território tem um quê disciplinar, que era, os jogadores tinham que ter viajado, não viajou o Marinho e tal, tem um quê disciplinar. Acho que pode estar começando uma gestão disciplinar do Jorge Sampaoli. O que ele vai fazer a partir daí, a gente não sabe, porque ele tentou fazer isso na Copa do Mundo. Qual é o respaldo que ele vai ter, claro. E não deu certo, né? Mas eu acho que ele está marcando um território. Porque para mim, até, Pedro, e a gente conversou isso aqui antes da chegada do Sampaoli, para mim não é coincidência que os técnicos que tiveram sucesso no Flamengo foram aqueles que souberam entender esse ambiente, né? E que souberam conversar com o elenco. Foi assim com o Dorival, o melhor exemplo, foi assim até com o Rogério Ceni. E digo mais, acho que até o Renato conseguiu entender bem esse ambiente, mas claro, ele não foi campeão porque chegou em uma decisão e ali ele perdeu. Os outros, com culturas diferentes, não conseguiram entender esse ambiente. Você acha que tem alguma relação isso tudo? E qual vai ser o caminho do Sampaoli? Bruno, enquanto vocês falavam aí, eu até lembrava que com o próprio Rogério Ceni, eu lembro que o Rogério perdeu um jogo contra o Ceará no Maracanã, 2-0, e ficou muito a perigo de cair no Flamengo. Aí eu falava com uma pessoa lá, enfim, de dentro do Flamengo, a resposta foi a seguinte: cara, tô entrando abaixado dentro do CT porque o tiroteio tá comendo, tá voando aqui dentro. Era mais ou menos o que falava. Só que aí o Flamengo depois se rearranjou. Sim. E aí foi campeão. Meses depois, o Rogério acabou sendo demitido e a sensação, falei com a mesma pessoa, era a mesma coisa. Tá voando muito tiroteio aqui, tá tendo que entrar muito abaixado porque tá difícil. Então, é uma recorrente esse ambiente, assim, principalmente no Flamengo, assim. É muito difícil esse dia a dia, é muito complicado. E ali na saída, enfim, jogos no Maracanã, foi assim no ano passado com Paulo Souza, tem sido assim nos últimos tempos também, já com o Sampaoli. Você ouve questões nesse sentido, os jogadores não estão gostando tanto assim no sentido da questão física. Olha, não há relações como em 19, tem pessoas que não gostam do comportamento do Gabigol, mais nesse sentido. Então você começa a ouvir algumas coisas nesse sentido. Há movimentações de descontentamento. E aí quando tem essa questão do Marinho, tudo fica mais à vontade, mais à tona de se manifestar, né? E aí vai eclodindo, uma palavra bonita, dá uma explosãozinha assim, nesse sentido. O Marinho, como o próprio Marra falou aí, ele não tinha sido liberado pelo departamento médico, alegou dores ali, depois de ser repreendido no treino, alegou que tinha sentido algumas dores, ficou dentro do CT, não se apresentou no ônibus, e aí foram procurar, ele alegou que tinha dores e aí não viajou. Arrascaeta, o Léo Pereira e o Matheus França, que também tinham dores musculares, enfim, tinham algumas dores, viajaram, e o São Paulo ficou bem irritado com essa questão do Marinho, porque era um jogador da confiança dele, tinha trabalhado com ele no Santos, então até talvez ele viajasse, poderia até ser titular naquela partida. O Flamengo tinha alguns desfalques, talvez se ele melhorasse um pouco, algo nesse sentido, não sentisse nada. Ficou no Rio de Janeiro, teve lesão, não teve lesão constatada, perdão, e aí na volta decidiram por essa punição ao Marinho. Então, como eu disse, e você falou também, Bruno, quando começa a se mexer mais no vespeiro, e aí você vê algumas movimentações até de pessoas mais ligadas a jogadores, mandando já os recados que não há um sentimento de satisfação em relação a algumas decisões da comissão técnica, e foi assim com o Domenech, foi assim com o Paulo Souza, está sendo assim com o Sampaoli, de que, olha, o homem quase não dá folga. Algumas manifestações até veladas em entrevistas também, é sinal de que está mexendo profundamente lá dentro com o dia a dia, não há uma composição como outros treinadores assim. E aí a situação começa a ficar um pouco mais chacoalhada. E aí depende, para fechar, do respaldo de cima. Vamos ver se vai acontecer dessa vez, das outras vezes não foi possível segurar. Eu acho que tem que mexer no vespeiro. Tem que mexer no vespeiro. Eu acho que tem que mexer.
Ué, é claro. Mas aí ele tem que ter o respaldo, né? Claro que sim, mas pensa bem, ele vai não trabalhar? Se ele foi contratado é para trabalhar. E se tem alguma coisa que incomoda... Só que se ele mexer no vespeiro, o marimbondo vai sair. Então, mas ele tem que saber... Ou vários. Mas ele foi... Então, vários. O salário dele deve ser um bom salário para ele atuar, ué. Não, mas se a ideia for essa... Mas aí a gente volta, a gente fala, e a gente fica correndo atrás do rabo. Que é o seguinte, todo o problema é de gestão. Eu tava vendo até assim, eu esqueci o arroba, até uma pessoa do Twitter, assim, um tuiteiro que fez postando pessoas que gostam do futebol, coisas que a gente já conversa aqui, mas que ele foi compilando essas análises do tipo. Cara, a gente para pensar. Se você tem um elenco do Sport Center que é muito agitado, e aí você fala, eu preciso trazer alguém para trazer uma certa calma, uma certa paz. Aí você traz um cara ligado nos 320 volts. Não faz sentido. Você que contrata, você tem que entender o que o seu elenco pede, o que você necessita. Aí você tem um elenco que é muito difícil de lidar, um elenco que não sei o que, né, que reclama de folga. Eu vou trazer o cara mais intenso do futebol sul-americano? Então, assim, tudo volta. Eu sou o Barcelona, eu gosto do tic-tac. Eu vou trazer, então, o Mano Menezes para treinar o Barcelona. Então, assim, a pessoa que contrata, ela tem que... É óbvio que se ela quer mudar uma cultura, ela vai ter que mudar a cultura. Eu quero essa pessoa para mexer no vespeiro, porque eu não quero mais esses marimbondos então vai aqui. sair esse marimbondo aqui, então vai sair tudo que é marimbondo. É isso. Mas não é do dia para noite que sai tudo. Ninguém é contratado para ser pai dos caras. Vamos falar a verdade? O Marinho é um jogador que não deu certo no Flamengo. O Flamengo não quer que ele permaneça lá. Então é muito fácil colocar o Marinho e dar um tiro. O Marinho não é marimbondo. Fácil. Marimbondo aí tem outros, né? É um jogador que é interesse do Flamengo que ele saia agora na janela. O Marinho é um recado. É um recado, ou talvez seja apenas uma maneira de justamente usá-lo para dizer, olha, estamos fazendo alguma coisa. Verdade. Mas e com os grandes? Usá-lo para dizer, é um recado. Sabe? É um recado. Você vai queimando o cara, mas não recado pro elenco, e ele estoura. Pode ser. Eu achei, por exemplo, ontem, a forma como o Flamengo anunciou, o Marinho está afastado. Tá, por quê? Não fala. Você está falando que está afastado, se comunicou oficialmente através das suas redes sociais que está afastado, tem que explicar. Está afastado por isso, isso, isso. Não. Aí tem que vazar a informação através do jornalista A, B ou C, não sei o quê. Fica sempre no Flamengo essa informação de bastidores. Porque não se tem coragem, dentro do próprio clube, de admitir as decisões que eles tomam. De assumir a responsabilidade. Ninguém assume responsabilidade por nada no Flamengo, desde o presidente até o técnico. Mas isso é jurídico, Eugênio. É verdade. Ele não vai registrar num documento o porquê do afastamento. Então não registra o afastamento. Não, mas é claro que tem que registrar. O documento, advogado chega e põe na justiça. Tudo bem, mas tem que existir uma causa para o afastamento. Porque não gostei do penteado dele. Nenhuma empresa vai colocar essa causa. A pública. Eu acho uma maneira covarde. Mas de fato... Não, mas nenhuma coloca. Nenhum clube vai colocar. Está afastado por indisciplina, não sei o quê. É indisciplina? Então você vai me pagar uma multa, tal. Mas, Marra, de fato é até uma cobrança ninguém lá, assume. Né? De ninguém aparecer, né? Porque é sempre o jogador que está exposto para as manifestações. Porque é a imagem do cara. Não, eu digo, o jogador, ele sente que ele é sempre cobrado naquele momento, seja no estádio ou no aeroporto. Ele é o primeiro toda contato, semana. Né? Ele é o primeiro contato do torcedor, né? Sim. O torcedor grita para ele, o torcedor vai atrás dele, ele é a forma humana de onde eu consigo descarregar minhas coisas. E né? a gente também está entendendo que se existe um problema de gestão, é um problema da direção. Claro, isso é antigo, né? Sim. É antigo, claro então. Isso a gente está falando aqui há quanto tempo? Pois é. Há quanto tempo que é uma direção amadora do futebol do Flamengo? Que os resultados que não aparecem em campo e os problemas que se repetem são consequência de uma gestão amadora, que não tem responsabilidade para se impor diante do elenco. Olha, Mário, se possível fosse o mercado aceitar, vai mexer em marimbondo, né? Se possível fosse o mercado aceitar, porque são contratos também bem amarrados, né? Quem vem para o Flamengo vem em contratos bem amarrados. O Marinho, por exemplo, tem um contrato bem amarrado também. A questão para ir para o São Paulo tem uma questão financeira, um salário parrudo. Então, todos no Flamengo hoje recebem muito bem, para sair até é bem complicado. Então, isso envolve ofertas parrudas também, depende muito do mercado. Valeu, Pedro. A gente volta a conversar, então, com novas atualizações. E, assim, nesse contexto todo, né, Mari, como você falou, o São Paulo tem esse perfil. É difícil imaginar o São Paulo, assim, mudando...
Não é difícil? Não, ele não vai mudar. Não é dele Gente, isso, mas né, se Marcos? contrataram um cara, olha, eu te contratei porque o Faustão, você é ótimo pra animar a galera, mas nesse momento você vai fazer uma missa. Não faz o menor sentido. Mas é por O isso Jorge que... Sampaoli, no principal momento da carreira, eu acho ele um excepcional treinador. Sim. No principal momento da vida esportiva dele, da carreira dele, que era disputar uma Copa do Mundo com a seleção do país dele, esse é o melhor momento da carreira, gente. Sim. Claro, é o auge. Ele não quis abrir mão de muita coisa, Pois né? é. Uma ebulição lá dentro do elenco. E, aliás, só para reafirmar que essa é a característica dele, a gente alertou aqui antes do trabalho começar. Sim. Né? Não que o trabalho já estivesse condenado, e o tempo mas era inteiro algo que a falando A gente o falava- tanto que ele é bom. Ou Também, vai dar muito exato. certo, ele vai fazer esse time voar. Pedro treina separado e Flamengo dá atenção especial antes do Fla-Flu. Olá, nação do mais querido, tudo bem com vocês? Convido você a deixar o like e se inscrever no canal. 2 dias antes do clássico contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Pedro realizou um treino separado do restante do elenco do Flamengo. O clube está dando uma atenção especial ao jogador número 9, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante o empate no último sábado. Mesmo com o desconforto, Pedro jogou todo o segundo tempo da partida contra o Cruzeiro. No entanto, ele não participou do treinamento na última segunda-feira. Hoje de manhã, ele esteve nas instalações internas do Ninho do Urubu e participou parcialmente do trabalho no campo, em parte da atividade. Mesmo tendo uma programação individual, não se espera que ele seja um problema para a decisão contra o Fluminense. A confirmação será obtida durante o treino de quarta-feira, quando é esperado que ele participe plenamente das atividades junto ao restante da equipe. Comente e deixa seu like, torcedor. Daqui a pouco voltamos com mais informações do Mengão para vocês.